sejam bem-vindos à Análise Zeus, com as expectativas de clima para a safra 2021-2022. Neste momento, as previsões são fundamentais para o início do plantio ao final do vazio sanitário agora em setembro. E neste bate-papo, nós vamos comentar um pouco mais de como o clima deve se comportar ao longo dos próximos meses. Mas antes de iniciarmos as projeções, vamos contextualizar o momento atual e mostrar o que mais marcou nesses últimos meses. Afinal, tivemos eventos extremos, não é mesmo, Bruna? Isso mesmo, Nadiara. A última estação chuvosa foi marcada pelo fenômeno Laninha de moderada intensidade, mas que acabou acarretando em atraso do início das chuvas e também no início do plantio na primavera de 2020. Como podemos notar neste primeiro mapa, durante o verão tivemos um déficit de umidade em diversas áreas produtoras do centro-sul, como mostram estas áreas em laranja deste mapa, que representa o desvio da precipitação durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Por outro lado, tivemos chuvas mais regulares e que favoreceram uma boa produtividade da soja sobre algumas áreas produtoras do Mato Piba. Nosso colega Carlos, engenheiro agrônomo aqui da Zeus Agrotech, vai comentar um pouquinho de como o clima acabou influenciando sobre o oeste da Bahia, onde tivemos a maior produtividade por hectare de soja. É com você, Carlos! Olá pessoal, na safra baiana 2021 tivemos início do plantio em outubro e finalização em dezembro de 2020. A expansão segue firme no estado ano após ano, tendo atingido novo recorde de produtividade com média de 67 sacas por hectare segundo dados do AIBA. Nesta última safra, a expansão se deu principalmente sobre áreas anteriormente cultivadas com a cultura do algodão, sendo estimulada pela alta nos preços, evolução do dólar e aumento da demanda internacional. As chuvas na região foram frequentes e também tivemos boas condições de radiação solar. Essa combinação foi fundamental para o bom desenvolvimento das lavouras da região. Isso pode ser observado no nosso gráfico disponível através do portal Zeus, onde cruzamos as informações de precipitação versus radiação solar entre outubro e abril. Apesar da ocorrência de veranico durante o mês de janeiro em algumas localidades, podemos verificar pelas barras em azul que não tivemos cortes prolongados das chuvas durante o período crítico de desenvolvimento da cultura. Nas fases de floração e enchimento de grãos, os níveis de radiação e pluviosidade foram bastante elevados. Com isso, tivemos benefícios também em relação à produtividade, como podemos observar neste outro gráfico dos 5 estados brasileiros com maior média de produtividade para a cultura da soja. Em destaque, temos a Bahia, bem à frente dos demais estados, sendo o único a ultrapassar os patamares de 4.000 quilos por hectare. Olha só que informações bacanas que o Carlos trouxe pra gente. Mas por outro lado, para o milho, segundo a safra, a situação ficou bem complicada durante o outono, porque as chuvas reduziram antes do normal. Isso também pode estar associado a um dos efeitos do fenômeno Laninha. Houve grande déficit de chuvas nessas áreas em laranja deste mapa, que representa o desvio da precipitação para o trimestre março, abril e maio. O Carlos vai trazer mais informações pra gente sobre o milho. Exatamente, Nadiara. Este corte teve impacto direto na produtividade do milho segundo a safra, que já havia sido prejudicado pelo plantio de forma tardia. A expectativa de produção sofreu forte revés, afetado pela combinação de escassez de chuvas com baixas temperaturas e sucessivas geadas. Na tabela a seguir, podemos acompanhar o comparativo de área, produtividade e produção disponibilizados pela Conab. Como podemos observar na variação da tabela, em todas as regiões do país houve aumento de área cultivada. Porém, tivemos queda de produtividade de norte a sul do Brasil. No quesito produção, o Nordeste brasileiro foi o único a ter uma variação positiva até o momento, levando-se em consideração a safra 19-20. Muito obrigada, Carlos, pelas informações. Neste inverno, o tempo bastante seco acabou se intensificando sobre a maior parte do interior do Brasil e as chuvas acabaram concentradas sobre áreas mais ao norte do país, como é comum para esta época do ano. Mas o destaque desta estação foi o frio extremo que atingiu o centro-sul do Brasil ao longo deste mês de julho. Durante este mês, tivemos 3 ondas de frio que provocaram um declínio acentuado das temperaturas mínimas desde a região sul até as áreas mais ao sul das regiões norte e nordeste. Não se observava um desvio negativo da temperatura mínima em julho tão acentuado e abrangente, como mostramos nestas áreas em azul, desde o mês de julho de 2000.
E é importante ressaltarmos aqui também que para todas as ondas de frio, a Zeus monitorou estes fenômenos com antecedência e emitiu alertas para os nossos clientes, tanto em relação ao frio extremo, como também em relação ao risco de geadas. Além de eventos de neve que atingiram o sul do Brasil, também tivemos fortes geadas em diversas regiões produtoras, que afetaram culturas como trigo, milho segunda safra, cana-de-açúcar, café e até mesmo algodão. Especialmente na primeira onda mais intensa de frio, na virada do mês de junho para julho, a temperatura mínima chegou abaixo de 0 grau no sul de Goiás e geadas atingiram áreas produtoras do interior deste estado e até mesmo do sul de Mato Grosso, onde eventos como esse são atípicos. Esses mapas mostram a abrangência do frio mais intenso e alguns registros das temperaturas mínimas nos dias mais frios para cada evento. Segundo as temperaturas registradas pela Zeus, estas áreas destacadas nos mapas foram propícias para a ocorrência de geadas. Fez muito frio, mas agora em agosto as condições mudaram, né, Bruna? Realmente, Nadiara, agora em agosto o frio não foi intenso e frequente e o forte calor ganhou espaço sobre o interior do Brasil. Mas, Nádia, o que todo mundo quer mesmo saber é: e a chuva? Quando que deve voltar a chover com bons volumes para o início do plantio na próxima safra? Pois é, Bruna, todo mundo está de olho nesse retorno da chuva, então vamos mostrar quais são as expectativas para os próximos meses. E olha só, assim como no último ano, estamos em um período de transição para um fenômeno Laninha. O Oceano Pacífico Equatorial já está em uma fase de resfriamento e esse fenômeno deve impactar o clima ao longo da próxima safra. As projeções indicam que o fenômeno já estará em vigência a partir do trimestre agosto, setembro, outubro. Pelo que tudo indica, a Laninha terá curta duração e começará a perder força no início de 2022. A tendência é de retorno para condições neutras a partir do trimestre fevereiro, março, abril. No centro-oeste, a Laninha não tem seus efeitos tão marcados como na região sul e nas áreas mais ao norte do país. Mas esse fenômeno tem como característica provocar um encurtamento do período chuvoso em partes do interior do Brasil. Com isso, há um risco maior neste ano para um retorno irregular das chuvas, especialmente sobre Mato Grosso do Sul. Agora em setembro, há expectativa para a ocorrência de alguns episódios de chuva, mas de forma mal distribuída sobre o estado. Enquanto isso, entre Goiás e Mato Grosso, se espera um retorno mais regular das chuvas e com volumes dentro da média para setembro. Entre outubro e novembro, há um risco maior para a ocorrência de veranicos sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Mas em Goiás e Mato Grosso, a expectativa é para chuvas mais volumosas que inclusive podem ficar até acima da média. Especialmente no oeste mato-grossense, a primavera promete ser bastante chuvosa. A previsão estendida do Portal da Zeus, através das barras azuis, indica condições para muita chuva ao longo dos próximos meses no oeste de Mato Grosso. Até janeiro, praticamente todos os meses estão com indicativo de chuva acima da média, o que eleva bastante o risco para a ocorrência de invernadas. Para o sul de Goiás, a previsão estendida da Zeus indica chuvas dentro da normalidade entre setembro e outubro. Já em novembro e dezembro, as chuvas poderão ocorrer de uma forma mais espaçada do que o normal e o volume poderá variar entre a média e abaixo da média. Em janeiro, assim como em Mato Grosso, estão previstos volumes de água bastante expressivos e acima da média. Para o sul de Mato Grosso do Sul, a expectativa é de chuvas próximas da normalidade em setembro. No entanto, entre outubro e novembro, a tendência é que os impactos da Laninha sejam mais marcados sobre as áreas da metade sul do Brasil. Com isso, o risco é maior para a ocorrência de veranicos no sul de Mato Grosso do Sul e as chuvas tendem a ficar abaixo da média. Entre dezembro e janeiro, as previsões estendidas do Portal da Zeus indicam retorno das chuvas à normalidade. Nas regiões norte e nordeste, normalmente a Laninha provoca uma intensificação dos sistemas meteorológicos durante o período chuvoso. Com isso, são esperadas chuvas expressivas durante a próxima safra em áreas produtoras do Mato Piba e demais regiões da região norte. A previsão estendida do Portal da Zeus mostra, através das barras em azul e que indicam um intervalo de volume de chuva previsto para os próximos meses, que em setembro, quando os volumes de água ainda são muito baixos sobre o oeste da Bahia, as precipitações devem ocorrer dentro da normalidade. Já a partir de outubro, quando é normal as chuvas começarem a aumentar e inicia-se o plantio, a expectativa é de chuvas mais expressivas e que podem ficar acima da média.
Ao longo dos meses seguintes, os volumes aumentam, como é comum da época do ano. Porém, pode chover acima da média, e isso pode ser um indicativo de maior risco de ocorrência de invernadas, especialmente em novembro, quando estão previstos os maiores volumes de água. Para o norte do Pará, as chuvas devem aumentar gradativamente ao longo dos próximos meses e a tendência é que os volumes também fiquem acima da média pelo menos até o mês de dezembro. Em janeiro, quando os volumes normalmente se tornam ainda mais expressivos, em 2022, as chuvas tendem a ocorrer dentro da normalidade. No sul do Brasil, a laninha costuma provocar redução das chuvas, mas neste ano os efeitos não devem ser tão sentidos durante o mês de setembro, quando as chuvas devem ficar próximas da normalidade. No entanto, a partir de outubro, há risco para chuvas abaixo da média e novembro deve ser o mês mais crítico, com maior risco para ocorrência de veranicos e também com volumes abaixo da média sobre a maior parte da região sul. Como podemos ver aqui, temos a previsão estendida do Portal das Zeus para a região do norte do Paraná. E podemos observar nestas barras em azul que o intervalo de precipitação para setembro deve ficar em torno da média. Já para outubro e novembro, o esperado deve ser abaixo da média, o que pode acarretar no replantio da soja nesta região e, consequentemente, atrasar novamente a safrinha. Já para dezembro e janeiro, os volumes esperados devem ser mais elevados, próximos da média ou até mesmo acima da média, como é o caso de dezembro, onde o intervalo previsto de precipitação deve ficar próximo de 200 milímetros. Neste outro gráfico, temos a previsão estendida do Portal das Zeus para a região central do Rio Grande do Sul, onde observamos que para os meses de setembro e outubro, a chuva até deve ocorrer de forma um pouco mais frequente, com volumes ficando próximos à média. Contudo, em novembro, a chuva deve ser bem mais irregular, com volumes abaixo da média, o que indica o maior risco para episódios de veranico. Já entre dezembro e janeiro, os volumes de chuva começam a se regularizar e devem ficar entre média e acima da média, especialmente no mês de dezembro. A região sudeste não tem efeitos tão marcados da laninha como áreas da região sul e áreas mais ao norte do Brasil. No entanto, este fenômeno tem como característica provocar um encurtamento do período chuvoso, e por isso devemos esperar um retorno mais irregular das chuvas no início da próxima primavera. Para setembro deste ano, as chuvas devem ocorrer de forma irregular sobre áreas de São Paulo e áreas mais ao sul de Minas Gerais. No entanto, sobre áreas mais centrais e norte de Minas Gerais, as chuvas devem ocorrer dentro da normalidade. Já para os meses de outubro e novembro, as condições não devem mudar muito sobre áreas de São Paulo, onde há um risco maior para a ocorrência de veranicos e os volumes devem ficar abaixo da média. Já para áreas de Minas Gerais, as condições são mais favoráveis e há risco inclusive para chuvas acima da média no mês de novembro. Neste gráfico, mostramos a previsão estendida do Portal das Zeus para a região do Centro-Oeste Paulista. E podemos observar nestas barras em azul como a chuva deve ser irregular, com volumes de chuva abaixo da média, principalmente entre os meses de setembro e novembro nesta região, o que pode prejudicar o plantio nestas áreas. Porém, a partir de dezembro, as condições começam a melhorar e as chuvas devem voltar a ficar entre média e acima da média. Neste outro gráfico, temos a previsão estendida do Portal das Zeus para a região do Triângulo Mineiro, onde mostramos que as chuvas devem retornar dentro da normalidade entre setembro e outubro, com volumes dentro da média. Porém, nos meses seguintes, há previsão para oscilações, enquanto novembro se mostra um pouco mais úmido e com possibilidade de volumes acima da média, dezembro pode ter volumes um pouco mais baixos, ou seja, com maior risco para veranicos. E para mais detalhes da previsão de curto, médio e longo prazo para a sua propriedade, você encontra no Portal das Zeus. E qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Continuem também acompanhando as nossas mídias sociais e os nossos próximos boletins para novas atualizações. Até mais! Tchau, tchau!